Semana passada a gente finalizou o vídeo no momento que a gente conseguiu descer o motor do Fusquinha do Carlos e perceber os problemas que a gente tinha na embreagem e o que a gente precisaria fazer. Bom, eu já entrei em contato com ele, então enquanto a gente vai providenciar o kit de embreagem, a gente precisa aproveitar a oportunidade rara, no caso de um Fusquinha, mas bastante interessante, do motor estar fora, retirado do carro. Quando você tira o motor do carro, é o momento que você tem para fazer uma série de manutenções. Facilita, por exemplo, o acesso às coifas do câmbio, que a gente vai trocar. A Bianca pode mostrar do lado esquerdo do carro. Ela ainda é o modelo original, ainda que esteja um pouco ressecado, mas aguentou bravamente aí nos 42 anos de existência desse Fusquinha. Por outro lado, a do lado direito, ela já foi substituída em algum momento e, como é de se esperar, foi montada com a emenda virada para cima. A gente já comentou que a emenda virada para cima sobrecarrega, a parte mais dura dela fica para cima e ela não consegue ter a flexibilidade que ela precisa pelo movimento. Então você precisa montar ela, como se você estivesse olhando a roda na posição de um relógio, você precisa montar ela ou no sentido das 9 horas ou no sentido das 3 horas, ou seja, a emenda sempre na horizontal. Isso é contra-intuitivo, porque você imagina que se você montar assim você vai ter um vazamento de óleo, então normalmente as pessoas montam voltada para cima, mas infelizmente é aí que você consegue uma falha precoce aí da coifa. Além da coifa, Bianca, afasta um pouquinho e mostra aqui onde você está abaixada. A gente vai trocar esses dois coxins aqui, os coxins do câmbio, que também, enquanto para você trocar a coifa, sem o motor você tem um acesso facilitado, mas com o motor não é impossível. Se você tiver precisando trocar os coxins, o pré-requisito é tirar o motor. Então o Carlos já foi bastante precavido nesse aspecto, investiu um pouco na questão da manutenção preventiva e é o que a gente vai fazer agora. A gente vai trocar primeiro os coxins, porque se o câmbio tiver cedido um pouco por conta do desgaste do coxim, ele vai retornar à altura original e aí você não tem mais o risco, que é muito comum, do câmbio ceder 1 centímetro que seja. A coifa ela fica tendo um contato mecânico ali com a ponta, a parte traseira do chassi do Fusca, e você acaba também, por conta do movimento aí do eixo traseiro, tendo um rasgo, uma falha, um vazamento de óleo pela coifa. Então a gente vai começar pelos coxins, depois a gente vai fazer a troca das coifas. Bom, muito bem, então para trocar os coxins, ainda que a gente já tenha mostrado isso na ocasião da combinha da Bianca, eu vou primeiramente calçar o câmbio com o macaco. Então ele está mais ou menos aqui na posição. Eu vou calçar, dar uma pequena levantadinha nele, porque a partir do momento que a gente soltar essas duas porcas aqui, o câmbio vai ficar sem um ponto de apoio, e é para isso que a gente vai colocar o macaco. Olha, eu pedi para a Bianca mostrar, porque eu vou levantar o câmbio, e ainda que o coxim ele pareça somente amassado desse lado, mas teoricamente ele passaria numa inspeção visual. No momento que eu levanto, olha, no momento que eu levanto o macaco, a gente percebe que ele já cedeu aqui nessa parte de baixo. Então, com certeza, o Carlos fez ótimo negócio no momento que ele decidiu pela troca dos dois coxins. Eu já soltei todas as porcas que prendem os coxins, tanto no suporte como na caixa de câmbio. Agora, com uma chave e um soquete 27, eu preciso soltar os dois parafusos que prendem o suporte do câmbio no chassi do carro. Ali, se você usar um braço de força de 3/4 de polegada, você consegue normalmente soltar, tá? Então não é necessário mais do que o braço de força, o soquete e eventualmente uma extensão.
Eu vou pegar um atalho aqui que talvez você, como um amador dentro da sua casa, um faça você mesmo, você não vai ter, mas eu vou ter que me permitir esse conforto aqui para que a gente consiga evoluir um pouco mais rápido, que é uma chave pneumática. Eu já instalei esses coxins em vários carros, mas toda vez que eu vou instalar eu acabo me atrapalhando, tá? Porque como ele tem parafusos passantes, principalmente nessa parte aqui, fica ao contrário do coxim, ó. Porque o coxim normalmente ele tem esses dois pinos aqui que fica muito fácil de você encaixar. Então você consegue parafusar essa peça primeiro no suporte e depois você tem condições de colocar aqui e deixa tudo meio que solto para que as coisas se encaixem. Aqui você não consegue fazer isso porque você precisa dar o aperto aqui, o aperto final primeiro aqui, porque ele vai ficar escondido, tá? Então é o que a gente vai fazer. Tô colocando uma arruela dessa forma. Agora a gente vai levar lá na caixa de câmbio e eu vou usar essas porcas autotravantes que vieram no kitzinho para conseguir prender o coxim na caixa de câmbio. Bom, então é só você prender dessa forma. Não apertei completamente ainda. Primeiro eu vou colocar a outra, só que antes de colocar eu preciso colocar os dois parafusos aqui que vão prender o coxim no suporte. Olha, do outro lado eu tinha colocado com arruelas aqui nessa parte, mas aqui eu vou mudar a configuração. Eu vou montar sem arruela para que a parte autotravante da porca consiga pegar nos fios da rosca aí dos parafusos, senão a gente não vai conseguir. E a mesma coisa que eu fizer aqui eu vou fazer do lado de lá, vou tirar as arruelas. Bom, já está bem apertado aqui os parafusos que prendem o coxim na caixa de câmbio. Agora eu vou deitar para conseguir apertar os 4 parafusos. E o desafio aqui é que a gente tem um pequeno espaço aqui, ó, por onde a gente consegue segurar o parafuso para poder movimentar a porca aqui na parte externa. A porca aqui eu acho que ela não precisa, mesmo porque não tem no kit. Ela pode ser uma porca comum, ela não precisa ser autotravante igual aqui. E o motivo é simples: se essa daqui se solta com a vibração, você tem que tirar o motor para chegar até ela. E essa daqui, se ela se soltar, você consegue montar sem ter que remover o motor. Olha, aqui foi mais uma questão de jeito para encaixar o suporte. E agora eu vou colocar, começando pelas porcas do centro aqui, depois eu vou colocar as da extremidade. Aqui a gente percebe que eu vou ter que fazer um pouco de força aqui para que o suporte encontre com o parafuso. Mas de qualquer forma eu acho que essa é a forma mais fácil de ser montada. Aqui eu vou ter que apelar com esse alicate aqui da Stanley, coisa que eu não fiz nos outros, não precisei fazer na combinha da Bianchi, nem nos outros carros que a gente mexeu. Mas esse suporte, na verdade, aqui parece que ele está um pouco mais torto do que o esperado. Pode. Aqui eu montei sem a arruela porque eu não tinha força para prender o alicate com a arruela, não tinha fios de rosca disponíveis. Mas isso foi só provisório para levar a chapa no lugar. Agora eu vou soltar a porca para poder colocar a arruela. Aqui também já coloquei a porca para levar a peça no lugar. Agora eu prendi com o alicate e vou soltar. Vou ter que afastar o alicate um pouco porque ele ficou onde a chave vai encostar. Então agora eu solto a porca com o alicate segurando o suporte para poder colocar a arruela. Bom, agora que está tudo montado, eu vou abaixar um pouquinho o macaco para alinhar o chassi ali, os furos opa, abaixou demais. Os furos da rosca do chassi com o suporte.
Então a Bianca vai mostrar, ela vai escolher um lado, eu não sei qual é, só vou ver depois na hora de editar o vídeo. E a gente, no momento que tiver alinhado, eu vou parar para poder colocar os dois parafusos com a chave pneumática, olha lá. Então vamos lá. Tá quase. Aqui eu acredito que está alinhado. Então agora é só montar os parafusos. Agora é só apertar os dois parafusos. Vou usar a pneumática porque eu tenho esse recurso, mas você pode usar um braço de força com soquete 27 que você vai ter o mesmo resultado. Já está apertado, eu posso descer o macaco. O câmbio ficou firme. Próximo passo, a gente vai ter que trocar a coifa. Bastante chato, tá? É um dos serviços que eu menos gosto de fazer num Fusquinha. Mas de qualquer forma eu prefiro mil vezes fazer isso do que estar trabalhando numa sala com ar condicionado, onde você não tem uma janela. Então aqui, para facilitar o meu serviço, tô levantando ele aqui pelo suporte do amortecedor, para que eu tenha espaço aqui útil para que eu consiga trocar a coifa sem já colocar ela numa situação de estresse logo de início. Bom, eu vou soltar a coifa antiga aqui, tá? Cada mecânico resolve colocar a posição do parafuso da abraçadeira de uma forma diferente. Eu tenho uma dupla dificuldade porque, além de atrapalhado, eu sou canhoto. Então normalmente quem monta as peças da forma mais difícil para mim são os destros, que são a maioria. Aqui já tirei as duas braçadeiras, vou pegar o maior de todos os atalhos. No lugar de tentar soltar esse monte de parafuso que não faz sentido nenhum, já que a gente vai descartar a coifa, eu vou cortar ela de fora a fora para facilitar a retirada. Pronto, a pior parte já foi. Não somente esse carro, mas como qualquer carro normal do mundo real, ele vai estar bastante sujo, tanto de barro, fuligem, terra. Então, se você não tem condições de lavar ele, fazer uma lavagem completa por baixo, a estratégia aqui é você tomar o máximo de cuidado a partir do momento que você arrancou a coifa, para não espalhar a sujeira e levar a sujeira aí para onde vai finalizar sendo a parte interna onde vai ficar a coifa. Bom, a gente começou o vídeo trocando os coxins do câmbio por coxins da EMP de uretano, tá? Isso daí é uma questão de escolha, uma questão de bom gosto. Mas um rastrelo provavelmente ele vai ter que se contentar em usar um coxim parecido com o original, tá? Agora eu estou falando diretamente para quem está com os recursos aí limitados. Se você começou a ver o nosso vídeo e pensa o que você vai fazer na questão dessa manutenção, isso daqui é onde o rastrelo tem que gastar dinheiro, porque é uma coisa muito chata de trocar essa coifa, dá bastante trabalho e se você usar uma coifa dessa, ela vai durar muito mais do que o modelo de borracha convencional. Essa daqui é de silicone, a gente já usou ela em alguns carros aí, e uma vez que você vai ter todo o trabalho de fazer a instalação, vale a pena você investir pouca coisa a mais e ter um produto que vai durar aí por muito tempo, tá? Vai preservar o óleo dentro do câmbio, vai evitar que entre sujeira dentro do câmbio. Então isso daqui vamos dizer, a primeira escolha de um rastrelo. Quando ele for fazer esse tipo de manutenção, ele tem que concentrar todo o esforço financeiro dele nesse par de coifas aqui, que vale cada centavo. Bom, essa é a parte mais chata de todas, tá? E é você colocar cada um dos parafusinhos com as suas devidas arruelas e a porca para vedar e para fechar a coifa. Então isso daqui é uma coisa que é relativamente demorada e você tem que ter
paciência e fazer com bastante calma. Bom, agora eu vou apertar todas as porquinhas gradualmente. Aqui não é necessário um excesso de aperto, muito pelo contrário, basta você encostar. O próprio silicone vai atuar como um amortecedor, aí vai evitar que os parafusos se soltem. Eu acabei montando os parafusos de ponta cabeça, ainda que esteticamente seja algo questionável, talvez seja uma agressão à visão de alguns, mas efetivamente não muda, na prática não vai mudar nada, tá? Primeiro porque eles não vão por conta do silicone, não existe o risco, se você não apertar em excesso ou menos do que o necessário, não existe o risco de se soltar. E ao mesmo tempo, vamos dizer que se algum deles se soltem, você vai perceber imediatamente, porque você vai começar a ter um pequeno vazamento. Já tomei o cuidado de apertar todas as porcas aqui. Então, no momento que eu fui fazer o aperto, eu garanti que a coifa fique encaixada na aba que existe ali na saída do semi-eixo, para garantir a vedação. E agora, depois que você apertou todos os parafusinhos, fica bem mais fácil se ela já estiver na posição, porque se você apertar, cair na tentação de apertar aqui, às vezes fica bastante difícil você encaixar ela na posição. Então agora, infelizmente, você tem que abrir a abraçadeira da forma que a gente abriu. Eu vou usar as duas mãos agora para conseguir fazer o aperto. E assim que eu tiver fechado a abraçadeira, eu coloco ela na posição e dou o aperto final. A abraçadeira interna eu já apertei ela, sem excessos também. No momento de apertar a externa, o que é bacana você fazer? Dá uma recuada, porque se você observar, olha onde de fato ia a coifa original. Então você não precisa manter a coifa esticada, porque se ela estiver esticada, ela acaba tendo uma flexibilidade menor. Então eu vou usar ela mais ou menos nessa posição, tá? Como se fosse a manga de uma camisa um pouco dobrada. Isso daí vai deixar mais material aqui e vai dar uma flexibilidade melhor para ela. Mesma coisa aqui, sem excessos de aperto, tá? Depois eu vou conversar com o Carlos para ver se a gente vai só completar o óleo ou se já vai aproveitar e vai fazer uma troca. Bom, a mesma coisa que a gente fez na coifa do lado direito, eu vou fazer agora do lado esquerdo, exatamente a mesma coisa. Não tem necessidade da Bianca mostrar o mesmo procedimento, ela vai mostrar depois de pronto. Prontinho, tudo que eu fiz de um lado na coifa, fiz do outro. Particularmente achei que ficou muito feio esses parafusos, mas a Bianca estava me lembrando que a última coifa dessas que a gente trocou, o parafuso era mais curto, tá? E eu concordo com ela. Então, ainda que esteticamente tenha ficado diferente, isso não afeta de forma nenhuma o resultado ou funcionamento. Bom, a gente vai dar uma limpada aqui agora, uma boa limpada por sinal, para a gente poder partir aí para a próxima etapa. E provavelmente já vou aproveitar que a gente está nessa situação, vou fazer a troca do cabo do acelerador e do cabo da embreagem, tá? Não sei se a gente vai mostrar isso, porque talvez eu faça amanhã cedo, enquanto a Bianca estiver na escola. Uma vez terminado o serviço no câmbio ali que a gente precisava fazer de troca de coxinha e de coifa, a gente vai começar a fazer as manutenções que a gente precisa fazer no motor. Então eu vou começar a desmontagem de tudo aquilo que a gente vai trocar. Então o Carlos, ele vai querer montar parafusos esféricos de regulagem aqui, ou seja, a gente vai precisar tirar o eixo de balancins, descarbonizar e fazer aquele desbaste embaixo de cada balancim. A gente vai também fazer a troca das capas de tucho, que tem algumas com pequeno vazamento aqui. Também vou aproveitar a oportunidade para remover as capas. Vamos também aproveitar e tirar a polia, essa chapa, para poder ter acesso à bomba de óleo. Hoje de manhã, antes da Bianca chegar, eu já escoei o óleo, o que vai facilitar que a gente vire o motor de um lado para o outro na hora de remover as capas de tucho.
Hoje eu estou muito perigoso, olha a minha força toda aqui, Bianca. Tonela, por que você não lavou esse motor antes de começar essa desmontagem, seu porco? Porque não é tão fácil assim, quanto possa parecer, você ter condições de lavar um motor desmontado ou não. Então eu vou optar, nesse caso em particular, por tomar o máximo de cuidado no momento que a gente tirar as peças que a gente vai trocar, por exemplo, a bomba de óleo, as capas de tucho, para depois de montado sim a gente conseguir fazer a lavagem que esse motor merece. Infelizmente o Fusquinha chegou aqui numa época de muita chuva e eu não tive como deixar o Fusquinha levantado ali na parte de fora para a gente poder lavar bem o motor antes de começar a desmontagem, tá? Mas isso daí a gente, com cuidado também, se for a sua realidade essa que você não vai conseguir fazer a lavagem antes, você tem condições de prosseguir no serviço, basta tomar o máximo de cuidado. Agora, antes de tentar remover o corpo da bomba, e essa é a parte mais chata de você ter que fazer a troca da bomba, porque você nunca sabe como que ela foi montada. Eventualmente o cara colocou cola, e pode ser de fato um desafio você conseguir puxar a bomba. Para evitar riscos, o que eu vou fazer? Eu vou dar uma aliviada na pressão de todas as porcas dos prisioneiros que ficam aqui na parte da frente da carcaça. Ó, a minha ferramentinha, ela já soltou várias vezes aqui, já tive que soldar várias vezes, ela tá torta, mas a verdade é que quando você compra uma ferramenta dessas, ela é nova, ela tá muito bonita, mas ela praticamente não tem muita utilidade reta, ela precisa estar, na verdade, torta, e vocês percebem que a nossa ela tá torta, formando quase que um S aqui, e é o formato necessário para a gente conseguir encaixar ela aqui. Então agora eu vou colocar esse suporte aqui, a arruela e a porca. Que bom, essa daqui não foi teimosa, essa daqui colaborou bastante com a gente, porque saiu numa boa. Pode mostrar, Bianca. Esse daqui, particularmente, isso é a minha opinião pessoal aqui, é o upgrade que eu mais gosto de fazer. Juntamente com o parafuso esférico, esse daqui é a troca da bomba de óleo, particularmente por esse modelo com filtro externo. É o meu upgrade preferido, porque a gente nota claramente que o ruído do motor fica diferente, tanto com a bomba, que você garante uma melhor lubrificação, o filtro óbvio que te dá uma segurança maior, 1 litro a mais que você consegue usar no filtro quando você está com um filtro igual aquele que a gente usa do motor Perkins, por exemplo. Ele te aumenta a capacidade total do cárter de 2,5 para pelo menos 3,5 pelo volume do filtro. Na verdade você fica com quase 4 litros pela questão das mangueiras ali. Então fica um investimento bastante baixo a bomba e o filtro para o benefício que você acaba recebendo. Então eu coloco aí, para colocar numa escala de prioridades, a bomba para mim é a modificação número 1, se você tiver decidido a fazer algum melhoramento no seu motor. E não somente para um 1600 ou para um motor modificado. Esse do Carlos, ele é um 1300, ele vai continuar com 1300. O Carlos não pretende abrir, não pretende trocar comando, não vai fazer nada disso.
Ele quer simplesmente garantir que essa pequena usina de força tenha o melhor suprimento de óleo possível em todas as condições que ele colocar o motor. Com isso ele vai conseguir uma maior durabilidade do motor e vai fazer viagens certamente mais tranquilo. E a questão psicológica da gente fica muito aliviada quando a gente faz uma modificação que a gente consegue perceber pelo som o resultado. Bom, agora a gente vai inaugurar um jogo de ferramentas que o Rodolfo me deu de presente, tá? Direto de Montevidéu. Isso daqui é uma ferramenta que você pode usar para sacar prisioneiro, tá? Então aqui a gente tem para diversas medidas. Esse conjuntinho aqui tem 4. Aqui você vai usar uma catraca, um braço de força de meia polegada. E é muito simples o uso. Basta você colocar ele assim, ele tem uma catraca. Eu acho que eu estou usando errado. Eu acho que é esse daqui. Pera aí, Bianca. Vou trocar. Você coloca ele assim, dá uma giradinha e tem como se fosse uma catraca aqui que trava o prisioneiro. Então você, como num passe de mágica, com o braço de força, com a catraca, você consegue arrancar o prisioneiro na metade do tempo que você arrancaria com uma ferramenta normal. Então, como isso daqui não é uma oficina de ostentação de ferramenta e nem nada, eu gosto de trabalhar com o mínimo de ferramenta possível. Rodolfo, obrigado pelo presente, tá? Mas eu não vou usar esse negócio aqui. Eu gosto de usar as coisas, as ferramentas mais simples. E eu não vou, depois que você domina a técnica, a mais simples de todas, da porca e da contraporca, para arrancar prisioneiro, esse tipo de ferramenta aqui é só uma coisa para pesar no teu cartão de crédito, caso você vá comprar, e você acaba não tendo aí, e ocupa espaço, igual essa daqui tá, Rodolfo deu isso aí pra gente já faz 1 ano, tá? E a gente nunca usou, e eu nunca vou usar. Mas Rodolfo, obrigado pelo presente, mas acho que desde a hora que você me deu, você sabia que eu não ia usar, porque eu sou muito perigoso, e eu prefiro aplicar a técnica da porca e da contra-porca, igual eu tô fazendo aqui, ó. Olha lá, olha que maravilha, não tem nada melhor do que você fazer isso. E com um detalhe, tá? A porca e a contra-porca, elas preservam a rosca do prisioneiro e você consegue usar o prisioneiro de novo, quantas vezes você quiser. Se você usar aquela ferramentinha lá, ela estraçalha o prisioneiro. Talvez ela seja boa e eu estou guardando ela para o dia, por exemplo, que eu tiver um parafuso que tiver quebrado um pedaço ou a cabeça, e talvez eu tenha que usar ela talvez como um último recurso. Felizmente não chegou esse momento ainda, então a gente continua aqui no fundo do quintal, na idade das pedras, usando o mínimo de ferramentas possíveis. A questão é que as ferramentas que a gente acaba usando, por exemplo, como o saca bomba de óleo que eu acabei de apresentar e o sacador de polia da Volkswagen, são ferramentas mais do que desejadas. Isso daqui você pode comprar. O Rodolfo tem lá Fuscanet, você pode comprar essa ferramenta, você pode comprar um saca-polia, você pode comprar na loja do mecânico, você pode comprar na Raven, você pode comprar onde você bem entender, tá? Ou no Mercado Livre, uma ferramenta usada, que é da onde veio esse meu sacador de polias aí que vocês viram eu girando. Ele é tão bom que eu soltei com a mão. Aquilo que eu considerava a parte mais desafiadora do serviço, que é justamente você tirar a bomba de óleo, já está resolvido. Tá? Não vou apertar as porcas da carcaça por enquanto, só vou apertar depois que a gente tiver colocado a outra. Por outro lado, é uma coisa que a gente não pode esquecer de forma nenhuma. Tá? Então agora já esgotei o óleo do cárter, ou seja, a gente está praticamente sem óleo. Eu vou tirar isso aqui daqui que a gente não vai usar mesmo. Vou colocar para lá e eu vou virar o motor para que a gente tenha acesso aqui ao eixo de balancins. Aqui eu vou tomar o máximo de cuidado por conta do excesso de sujeira que a gente tem por fora. Então na nossa realidade aqui, virar o motor nessa posição vai minimizar o risco de cair alguma coisa aqui dentro. Mas por outro lado eu vou ter que tomar o máximo de cuidado para não deixar aberto, vacilando aí, correndo algum risco. Tá do jeito que eu gosto o eixo.
Aqui com certeza isso daqui é obra do Carlos, ó. Ele limpou da melhor forma que ele pôde a tampa de válvulas, tá? A gente nota uma junta nova, por isso que a gente não tinha vazamento por aqui, ainda que o motor esteja relativamente sujo, porque ele talvez não tenha tido condições de uma lavadora de alta pressão, alguma coisa assim, mas a gente nota que ele, de fato, ele assiste tudo que a gente acaba postando aqui, mais do que assiste, ele coloca em prática. Então ele usou junta nova, não colocou cola, tá? Então isso daqui é uma coisa bastante gratificante pra gente que posta os vídeos tentando ajudar as pessoas, e gratificante também no sentido de que facilita agora a manutenção, né? Porque quando tá cheio de cola aqui, a gente perde muito tempo retirando a cola. Talvez ele já tenha feito isso no passado. Então agora eu vou soltar o eixo de balancins. Mais do que soltar, eu já vou aproveitar e vou desmontar ele, porque ele vai para o banho. Vamos fazer uma coisa, Bianca? Afasta um pouco para lá. Não existe uma ordem para as coisas que você pode fazer. Então a gente vai fazer um negócio numa ordem completamente diferente de tudo que a gente fez, mas a gente vai atingir o mesmo resultado. Então se você está na sua casa, simplesmente você vai fazer o que te parece melhor na hora. Então eu estou contrariando tudo que a gente já fez, olha. Eu estou desmontando o eixo de balancins sem tirar ele do lugar. E por quê? Porque eu ia ter que puxar essas travas, que são relativamente difíceis de sair, com o eixo solto na minha mão. E se eu tiver com ele montado aqui, facilita muito, pelo menos essa etapa, como vocês estão percebendo, tá? Então não adianta de repente eu fazer um vídeo e falar, olha, eu fiz assim. Aí você aí na sua casa faz exatamente como eu estou mostrando, e alguém vai falar para você, ai, tá errado, não é assim. Não existe regra, você vai fazer aquilo que for mais lógico para você, aquilo que for economizar serviço e seu tempo, que é o seu bem mais precioso. Então agora, no momento que eu terminar de soltar essas duas porcas aqui, afasta um pouquinho só, Bianca, isso. No momento que eu terminar de soltar essas duas porcas, a gente já vai ter mais facilidade para desmontar o eixo de balancins. Infelizmente, claro, isso aqui vai ter que ficar de molho no banho da NASA. E a gente precisa, quando você for fazer um serviço desses, você precisa planejar a sequência do reparo, a sequência que seja mais lógica para você. Essa daqui, olha aí como está muito mais fácil. Agora imagina se eu tivesse com o eixo na mão e tivesse tentando com a outra mão usar a chave de fenda sem ter aonde apoiar, tentando soltar as travas. Então olha aí, bem mais tranquilo, tá? Cai todo mundo aí para dentro do negocinho e eu vou desmontar os dois lados, e aí a gente vai colocar o banho da NASA que o Alan trouxe para mim. Alan, obrigado, cara, um abraço. O Alan me visita direto e a gente passa um bom tempo conversando. Aí ele esteve aqui hoje, a gente bateu um bom papo. É muito bom quando o Alan aparece aqui. Bom, além de descarbonizar o eixo de balancins, a gente vai precisar fazer aquele desbaste para colocar o parafusinho esférico. Além disso, a gente vai, a pedido do Carlos, a gente vai trocar as capas de tucho. Eu vou aproveitar que o motor já está nessa posição, já está relativamente fácil para eu ter esse acesso, e eu vou fazer o seguinte: eu vou tirar as varetas, vou tentar não misturar a posição delas, tá? E eu vou já fazer a troca. Então eu vou colocar aqui do lado, aqui eu tô usando a tampa de válvulas como um local provisório para as varetas. E assim a gente já consegue trocar a capa, eu consigo devolver as varetas para a gente ficar o mínimo possível com o motor aberto, já que a gente está num ambiente hostil, cheio de sujeira, e montar o mais rapidamente possível as capas novas de alumínio. Bom, aqui a gente já mostrou várias vezes, não tem segredo. A parte mais fina da capa de tucho com a mola, a parte mais grossa você vai colocar um anel nessa posição, a arruela de metal vai ficar aqui em cima para distribuir a carga da mola,
Deixa eu virar ao contrário. Para que eu vou pegar a peça lá. Você não vai editar isso, você vai mostrar que voou. Pronto. Graças aos milagres de edição, a gente conseguiu encaixar aqui. Mas vocês viram que escapou. Agora é só apertar uma parte contra a outra, desse jeito. Ah, não acredito. Bom, eu vou tentar pela terceira vez e vocês vão ver que pode escapar com qualquer pessoa, tá? Não importa se você faça isso uma vez por semana, como é o nosso caso, ou a primeira vez. Então vou segurar desse jeito. Encaixei aqui de baixo. Só porque a primeira foi fácil, eu fiquei me gabando para Bianca, mas isso aí não foi filmado. Então, olha, agora borrachinha embaixo, aqui no meio, arruela, mola comprimida, mas aí sim você tem que ser macho bastante para segurar ela com uma mão só, do jeito que a gente está segurando, e a gente vai levar até o motor e encaixar. Para facilitar o assento do vedador de borracha na carcaça do motor, você pode usar um pouco de óleo, um pouco de graxa, enfim, alguma coisa para permitir que ele... Nossa, pronto, tá soltando. Pronto. Ainda bem que eu tô apanhando dessa que tá fora do motor, porque se você tá embaixo, fazendo o serviço embaixo do carro, é bem mais complicado quando você tem esse tipo de dificuldade que a gente acabou mostrando aí, não vai ter edição nenhuma, porque é uma coisa pela qual você pode não, provavelmente não que eu deseje o mal pra você, mas é uma coisa que provavelmente você vai passar. Uma hora alguma coisa acaba escapando. Bom, as capas de tucho já montadas, o que eu vou fazer? Eu vou encaixar as 4 varetas. Por que eu estou fazendo isso nessa sequência? Porque eu garanto uma variável a menos, eu não vou trocar as varetas de posição. O que é desejável, mas nem sempre possível. Isso aqui é o óleo que saiu da vareta, não tem problema nenhum. Tá? E aqui eu vou fechar para garantir que não vai entrar nenhuma sujeira no motor. Pronto, agora eu vou virar ele 180 graus e a gente vai fazer do outro lado. Aqui eu percebo alguma intervenção anterior do Carlos, porque a peneirinha saiu muito fácil, tá? E é interessante que a gente nota um contraste, porque a gente percebe que a junta aqui, ó, mais fácil do que isso é impossível, ela só sai assim se ela tiver sido montada corretamente. Ainda que a junta tenha saído muito fácil, a gente nota alguns vestígios aqui, ó, que é de um silicone antigo que alguém tem usado. Então eu imagino, depois o Carlos vai confirmar isso pra gente, que a primeira vez que ele teve que fazer essa troca de óleo aqui, que provavelmente foi, pelo menos aqui a gente considera nível 2 ou nível 3, se ele mexeu no pistãozinho, ele sofreu bastante para soltar todo o silicone. E agora, graças à boa manutenção que ele fez anteriormente, a gente está tendo muita facilidade. Aqui a gente vai trocar não somente a peneirinha, como a tampinha do cárter que o Carlos já trouxe pra gente.
Pronto, uma tampinha nova do cárter, uma peneirinha nova, tá? E a gente já está praticamente finalizando todas essas modificações externas que a gente precisa fazer no motor. Por último, eu vou aproveitar e já trocar o pistãozinho aqui do regulador de pressão. Ah, Tonela, o meu não solta fácil desse jeito. Não tem problema, principalmente se você está embaixo do carro. Coloca uma chave de fenda, uma talhadeirinha desse jeito, dá 2 batidinhas no canto que ele solta, tá? E aí agora a gente vai soltar. Com cuidado, porque as coisas hoje estão querendo voar para todo lado, tudo que tem mola. Uou! Agora eu vou tentar pescar o pistãozinho. Vamos ver se ele vai colaborar comigo. Vem. Cadê ele? Tá lá dentro. Colocar o motor na posição normal é bem mais fácil. Pronto, saiu, olha ele aí. Tá? Então o que a gente vai fazer? A gente vai usar o pistão com uma mola maior, que o Carlos comprou também como um kit. Prontinho. O rasgo do pistãozinho sempre para cima, sempre a parte aberta dele para baixo. Aqui, claro, a gente vai ter um pouco mais de dificuldade para colocar o bujão no lugar, porque a mola tem uma pressão maior. Tá? Afasta um pouquinho, Bianca, porque tá tudo voando hoje. Prontinho. Então, aqui a gente já está praticamente com o serviço finalizado. Falta eu apertar aqui o bujão do cárter. Não vou fazer isso agora, tá? Mas o motor já está com uma aparência bem mais... bem melhor, porque a gente já conseguiu acesso ali, trocar as peças. Então, por hoje a gente vai quase que parar por aqui. A última coisa que eu vou fazer é preparar o eixo de balancinho. Vou colocar no banho da NASA para que a gente consiga fazer amanhã, quando a gente for fazer a próxima etapa do serviço, eles já estejam limpos para a gente poder fazer o desbaste ali no esmeril ou na lixadeira e colocar os parafusos. Bom, a gente vai finalizar o vídeo de hoje. Dá uma afastada, Bianca. Eu vou colocar o banho da NASA novinho. E vou deixar as peças até amanhã. Bom, a gente vai finalizar por aqui hoje. Tá? A gente conseguiu avançar bastante. No vídeo da semana que vem, provavelmente a gente já vai conseguir colocar o motor no lugar. As latas, todas aquelas latas que a gente retirou daqui estão bastante sujas de óleo. Então entre hoje e amanhã também eu vou dar uma boa lavada nelas com a lavadora de alta pressão, para no momento da montagem a gente tá com um visual mais agradável. Muito obrigado por verem os nossos vídeos e até a semana que vem.